A todos que acompanham essa programação nesta segunda-feira, dia 6 de maio, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. O programa Saindo da Crise começa agora e estamos aqui à sua disposição para lhe ajudar. Por falar em ajuda, eu já quero deixar aí no ar o número da nossa central de atendimento espiritual, 11 3573 3510, para você que deseja agora mandar a sua mensagem de WhatsApp. 11 3573 3535 para você que deseja ligar nesse momento e desabafar. E você que tem acesso aí a computador, através da plataforma pastoronline.com, você pode agora, nesse momento, mandar a sua mensagem, porque nessa central nós temos pastores 24 horas à sua disposição para ajudar você que sofre e que não aguenta mais essa situação que você está vivendo. Por falar em não aguentar mais essa situação que está vivendo, eu sei que muitos são os que estão endividados, estão num aperto danado, numa dificuldade que não sabem o que fazer para saírem dela. Mas você vai acompanhar essa matéria que fala sobre o pesadelo das dívidas juntamente conosco e com certeza, por mais que esta seja a sua situação, no programa de hoje nós vamos mostrar para você como vencer tudo isso. Acompanhe comigo. Quem não sonha com uma vida financeira estável e com tudo de bom que ela pode proporcionar? Mas a realidade de uma grande parte da população brasileira tem sido um pesadelo. Segundo uma pesquisa, 4 em cada 10 brasileiros começaram 2024 endividados. Dados apontam que de fevereiro para março deste ano, as famílias de renda baixa engrossaram os números de endividamento e inadimplência. No grupo com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, a proporção de endividados era de 79,2% em fevereiro e subiu para 79,7% em março. Em relação à inadimplência, a parcela de famílias que afirmaram não terem condições de pagar as dívidas atrasadas avançou de 11,9% em fevereiro para 12% em março. Um saldo de 70 milhões de brasileiros inadimplentes. 1 ano e 4 meses desempregada, só a palavra de derrota. No escritório sem clientes. Não entrava ninguém. Não recebia uma ligação. Eu recebia ligação de cobrança. Cobrança chegava até a desligar o telefone, porque era tanta ligação de cobrança. Só uma dívida num banco de R$ 2.500, ela foi para R$ 196 mil. Desemprego, desorganização financeira, diminuição da renda familiar e o uso descontrolado do cartão de crédito são algumas das principais causas do endividamento que tem levado milhares de brasileiros ao desespero. Eu estava devendo 130 mil, estava com o nome sujo. Não tinha dinheiro para comprar um pão de manhã, né? Eu me lembro que o agiota tinha me dado um dia para me poder pagar ele, ou então ia dar cabo da minha vida. Diante desse cenário tão crítico, o que fazer e a quem recorrer para sair do pesadelo das dívidas, dos credores na porta, das cobranças no telefone a cada minuto e ordem de despejo? É possível dar um basta nessas situações e virar o jogo? Ah, com certeza é. E Deus, ele é especialista em fazer isso, em causar uma reviravolta na vida daquele que crê. Eu sei que nesse momento tem pessoas que já tentaram de tudo, sabe? Já recorreram a agiotas, já recorreram aos bancos, que já recorreram a advogados, que já tentaram por inúmeros meios
conseguir sair dessa condição de endividamento, desemprego, recuperar patrimônio, salvar a empresa, mas parece que tudo que faz não é o bastante, não foi o suficiente. Você precisa de uma reviravolta. Sabe, amigo, amiga, todas as vezes que Deus manifestou o seu poder na vida de uma pessoa, houve uma reviravolta, Aconteceu na vida de uma viúva quando estava a ponto de perder os filhos por causa de uma dívida. Aconteceu na vida de uma outra viúva quando a situação para ela era tão precária, tão difícil, que ela só tinha um pouquinho de farinha, de azeite, estava a ponto de morrer, perder a vida, porque havia miséria naquele tempo, não tinha mais o que fazer além do pouquinho que tinha. E ela disse, olha, eu vou preparar aqui um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte. Mas a palavra de Deus chegou e houve uma reviravolta. Você quer que haja essa reviravolta na empresa, para você vender mais, alcançar mais clientes, para você sair dessa situação de ter o nome restrito, pagar as dívidas, sair do aluguel, reviravolta para você prosperar e realmente alcançar uma vida de sucesso e de prosperidade. Então, vem estar conosco nesta próxima segunda-feira. Sua vida não vai ser a mesma. Pode ter certeza. Aliás, hoje é o dia. Hoje, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente às 19h30 aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310. Aí estão as imagens da nossa catedral. Você não paga nada, entrada é gratuita, estacionamento também, creche para as crianças. Mas eu posso garantir para você, uma reviravolta na sua vida vai acontecer. Nós vamos clamar em seu favor, nós vamos invocar a Deus, como fazemos a cada segunda-feira, pelas pessoas que têm participado desta reunião, deste encontro. E assim como elas têm conquistado, você também conquistará. Foi o que aconteceu com o Eudes e a Isabelle. Acompanhe. Eu tinha 2 restaurantes bons, com mais de 50 funcionários, um faturamento alto. Ganhávamos bem, tínhamos uma vida tranquila, tínhamos carros bons, viajávamos, não tínhamos nenhuma dificuldade. Inclusive, eu, nesse período, até segurança particular eu tinha. Aquilo era tudo. Então, assim, a gente deixava de enxergar coisas impossíveis. Era isso que a gente vivia. Por quê? Porque a gente tinha no poder da gente, na mão da gente, no controle da gente pessoal, todos aqueles ganhos. Então a gente não enxergava, não conseguia ver dificuldade em nada. De repente eu vi todo aquele patrimônio que nós criamos, aquela situação confortável, em um prazo muito curto, vir abaixo. E aí onde eu percebi que tudo aquilo que nós achávamos que tínhamos garantido certo, já não tínhamos mais. Com a determinação oficial da pandemia, tivemos que fechar os restaurantes, tivemos que mandar as pessoas embora e eu tive que tomar a decisão de fechar, pegar o restante, os valores que a gente tinha de reserva, acertar os funcionários e mandar embora. E aí foi quando tudo, na verdade, começou a desmoronar. E a gente nunca quer aceitar isso, mas eu dormi e acordei sem ter nada. Eu percebi que eu estava mergulhado em mais de 500 mil reais de dívidas e sem ter como pagar. Ele falava várias vezes, você não merece isso, volta para casa dos seus pais, né? E eu falava, não, se a gente tiver que morar debaixo da ponte, a gente vai ficar junto. E a gente vai conseguir vencer juntos. Durante 3 meses a gente teve que passar por esse processo para entender e perceber em que situação nós estávamos. Porque a gente, há tempos atrás, esbanjava. Tinha possibilidade de fazer e acontecer. Mas daí então, depois da quebra, depois de todo esse processo, nós dependíamos de pessoas para se alimentar de um simples hambúrguer, de um simples lanche que custava 15 reais. Foi aí o meu fundo de poço. Foi aí então que a gente entrou num comum acordo
onde uma semana a gente pediria ajuda para minha família, onde a minha mãe e meu tio ajudavam. E durante outra semana, os irmãos dele que ajudavam a gente a comer o lanche da promoção. Devido à falência, tivemos que desocupar um imóvel que a gente morava, um imóvel muito bom, muito confortável, num bairro muito bom. A gente teve que morar dentro de um veículo, dentro de um carro. Durante 3 meses, ali era a nossa casa. O pior ainda é que o carro nem nosso não era. Esse carro era emprestado de um amigo que havia locado de uma outra pessoa e ele pagava a locação para a gente. Olha o estado que nós estávamos, olha a dependência que nós chegamos. Por fora a gente achava que estava tudo bem, mas por dentro a alma gritava. É como dizia o Bispo Macedo, há pessoas que ouvem e há pessoas que dão ouvidos. Eu era a pessoa que vinha à Igreja Universal e ouvia, mas não dava ouvidos. Então foi necessário eu ir parar dentro de um carro, morar dentro de um carro, para que eu ouvisse as programações da Igreja Universal. E ali eu ouvia as reuniões, porque o período era de pandemia, eu tinha vontade até, aflorava a vontade, eu tinha muito tempo. E aquela pessoa que não queria saber, que não tinha tempo para vir à igreja quando estava bem, estava ansioso para vir à igreja, mas a igreja estava fechada. Mas ele nunca chegou ao ponto de demonstrar, desiste de mim. Não, ele queria mostrar o contrário, vai dar tudo certo. Mas estava faltando o essencial. Por dentro a alma estava gritando, mas era a falta do Espírito Santo. Eu entendi que aquela voz que falava comigo era o Espírito Santo dizendo: eu quero você, eu quero o corpo, a alma e o espírito. Naquele momento que eu atentei à voz do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, eu senti que o Espírito Santo me fez uma transformação total, de dentro para fora. E já não via mais morando dentro de um carro, eu já não me via mais, eu estava lá, mas eu já não me via. Porque quando você se enche do Espírito Santo, o céu é o limite para você. O Espírito Santo é o nosso bem mais precioso. Hoje, se me perguntarem, Isabela, e se você perdesse tudo? Amém, porque eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você não espera bênçãos, você se torna a própria bênção. Então, hoje nós temos 3 empresas, temos 2 escritórios. Para uma pessoa que foi despejada, o Eudes hoje só um prédio que nós temos no Butantã hoje tem 24 apartamentos. Temos casas dos bairros nobres, jardins, carros, já perdemos até as contas, casas no interior. Eu tenho paz com os meus filhos, eu tenho paz com a minha esposa. E o que é mais importante de tudo isso, quando você tem o Espírito Santo, você tem certeza de salvação. Aquele Eudes que era vazio, que achava que tinha tudo e não tinha nada, hoje ele tem muito mais. Mas não estou falando de bens, não. Estou falando do Espírito Santo. E o dia que você tiver o Espírito Santo, você vai perceber que o pouquinho que você tem é muito. É muito. É muito. E, às vezes, a gente percebe que tem pessoas que têm muito e não tem nada. Eu era assim. Tinha muito e não tinha nada. O Espírito Santo é o pão nosso de cada dia. E a gente não precisa mais do que isso. Quando você entender que o Espírito Santo é o pão nosso de cada dia, não vai te faltar nada. Nada. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem aliança com Deus. Quando você tem aliança com Deus, Deus não te deixa faltar, porque Deus não falha. Que bacana, né? Quando você tem uma aliança com Deus, Deus não deixa faltar porque Ele não falha. O grande problema é que as pessoas falham, né? E aí você fica pensando assim, poxa vida, se Deus não falha, o que eu preciso fazer para alcançar a transformação de vida que o Eudes e a Isabelle alcançaram? Você tem que firmar um pacto com Deus.
Hoje você vai aprender como você pode fazer isso. Você precisa tirar um tempo para conseguir chegar aqui hoje na Universal. Deixe de lado as críticas que você ouve, deixe de lado o que as pessoas já falaram para você e preste atenção. Você fica aí conjecturando tantas coisas, vão tirar isso, aquilo outro. Desculpa, o que você tem? Você tem problemas. Você vai trazer problemas, desculpe dizer assim. Você vai trazer o sofrimento que você não consegue resolver, é isso. Quanto ao mais, deixe em casa a carteira. Se quiser, pegue aí um transporte coletivo, um carro de aplicativo, não venha de automóvel. Se você acha que alguém vai tirar alguma coisa sua, deixe tudo em casa. Venha apenas com a roupa do corpo, é isso aí. Venha, mas entenda uma coisa, traga seus problemas, é isso que nós queremos. Traga aquilo que tira a sua paz, que te traz dor de cabeça. É isso que você vai entregar no altar. Mas Deus vai te dar uma vida com certeza diferenciada, transformada, porque é isso que acontece a cada segunda-feira. Hoje é o dia da reviravolta na vida daqueles que querem essa transformação, sair dessa condição e alcançar uma vida de sucesso. Vamos a esse intervalo e eu volto já. Desvantagem. Parece que tudo contribui para que você continue fazendo parte da maioria, não é mesmo? A maioria que fracassa, a maioria que desiste, a maioria que se conforma com os nãos da vida, a maioria que se entrega. Ainda assim, há algo dentro de você que o induz a lutar e a fazer parte da minoria que se supera e vira o jogo. Nesta segunda-feira, 6 de maio, venha e participe do Dia da Reviravolta, para que haja uma virada na sua vida e você transforme o fracasso em prosperidade. Na oportunidade, você que é ou sonha ser um atleta profissional de qualquer modalidade, vai receber uma bênção especial no maior congresso de prosperidade do mundo. E na oportunidade haverá distribuição da aliança do pacto, a nova aliança, para as pessoas que não têm, para que venham firmar um pacto com Deus. E você que já tem essa aliança, não deixe de vir. Você firmou um pacto com Deus e Deus, com certeza, aguarda por você hoje, segunda-feira, para que então seja mais uma semana de vitória, mais uma semana abençoada. Muitas pessoas, infelizmente, elas são vítimas de fake news. Elas acabam acreditando em histórias inventadas, aquilo que muitas pessoas falam a respeito da igreja, mas se você quer tirar a sua própria conclusão, eu quero convidar você a vir comprovar isso, a fazer como a nossa amiga, que nós vamos acompanhar essa história, a Marilene, ela fez. Ela veio e uma vez comprovando aquilo que realmente nós falamos, contradizendo as outras vozes que ela ouviu, ela percebeu que ela perdeu foi muito tempo ouvindo o que de negativo as pessoas falavam. Mas quando ela chegou, com certeza, sua fé se despertou e a sua vida foi abençoada. Vamos acompanhar a história da Marilene agora. Meu nome é Marilene Suaiden, eu sou gestora pública e revendo essas imagens é como se passasse um filme. É difícil falar porque a gente viu, eu vi as imagens na época, é o que falavam. Vão roubar todo o seu dinheiro. Então, assim, houve uma resistência contra as pessoas também, né? Eu achava que as pessoas que frequentavam aquele lugar eram muito humildes, então eu achava que não era para mim. Essas coisas que a mídia falava mesmo. Vendo as imagens e tudo que a mídia falava e o que eu via na TV, eu pensei, esse lugar eu não vou entrar, não é para mim. Mas, ao mesmo tempo, alguns testemunhos que eu até vi na época eram a mesma história que eu estava vivendo. Eu estava com meu casamento com problemas, eu tentei o suicídio por 2 vezes na época, era uma pessoa extremamente angustiada, tinha vários problemas, mais familiares no casamento, mas eu não procurava ajuda, eu não queria essa ajuda.
né? Eu achava que eu não me via lá na Igreja Universal. Eu fiquei sabendo que o meu esposo estava indo na Igreja Universal, eu já estava frequentando há 3 meses. Foi a mudança dele que me trouxe para a Igreja Universal. Eu já fazia alguns dias que eu não dormia e eu falei com Deus como Ele pediu para que eu fizesse. Fale com Deus, Má, tudo que você está passando. E naquela noite eu dormi. E foi nesse dia, né, quando eu acordei, senti vontade de ir para a igreja e fui até a Igreja Universal. E é como se como se o pastor soubesse toda a minha história. Então lá eu pude perceber que Deus estava falando comigo. Quando eu entrei, eu fui muito bem recebida, parecia que estava todo mundo me esperando. Eu senti uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. E tudo que o pastor falava era a minha vida. Até comentei com ele na época, você contou alguma coisa para ele? Eu falei assim, não, eu nem conheço esse pastor. Tinha 3.000 pessoas dentro da igreja. Então, naquele dia, eu enxerguei. Deus estava me esperando. O preconceito acabou assim que eu entrei na igreja, porque o carinho dos obreiros, o carinho das pessoas que vieram conversar comigo depois, um período antes, já trouxe uma paz, já trouxe algo diferente. Existia alguma coisa diferente naquele lugar. E foi naquele dia que o Senhor Jesus falou comigo. Então, assim, aquela angústia que eu tinha, aqueles problemas, todas aquelas fantasmas que eu tinha na minha cabeça, desapareceram. Eu saí leve da igreja. O tempo passou, graças a Deus, hoje o meu casamento foi restaurado. A nossa vida familiar também foi restaurada, a nossa vida financeira foi restaurada. Depois de uns 2 meses eu me batizei nas águas, uns 3, 4 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer o que a Igreja Universal mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família, mudou a história do meu casamento. Então, eu devo tudo a eles, tudo. Tivesse ouvido o meu esposo antes, se não tivesse dado ouvido ao que a mídia falava, que os amigos falavam, a minha vida tinha sido transformada antes. Você que está do outro lado com preconceito, vou te dar a receita. Uma oração que eu fiz mudou a história da minha vida. Eu entrei na igreja e saí uma outra Marilene. Faça isso. Venha, nós estamos esperando você. E talvez você também tenha sido vítima de fake news, mas você percebe que sua situação difícil só prolonga, seus problemas só aumentam. Então, é hora de você parar, de ouvir o que as pessoas dizem e começar a dar ouvidos ao que Deus ele fala, porque através da sua palavra, com certeza, você recebe ânimo, força, disposição para vencer e sair desta situação. E se você quer vencer essa dificuldade, essa crise, todos os problemas que você tem enfrentado, hoje é dia de você alcançar essa oportunidade na reunião da prosperidade com Deus. Vamos acompanhar testemunhos de pessoas que firmaram uma aliança com Deus e obtiveram o sucesso. Qual o nome da senhora? Neuci. Dona Neuci, o que aconteceu na reunião do Pacto com Deus, de semana passada para essa segunda? Aconteceu assim que o senhor falou que quem ia fazer esse voto da semana passada, que Deus iria abrir uma porta onde não existia. Que eu falei, não vou fazer o voto, já fiz antes. Aí eu virei no banco, peguei o envelope e fiz o meu propósito e Deus abençoou. Ontem eu recebi 200% mais daquele voto que eu fiz. Quer dizer, a senhora naquele momento não iria fazer, mas quase que involuntariamente a senhora foi lá, na verdade foi o Espírito Santo que impeliu a senhora a isso. E a senhora teve uma surpresa, nem esperava isso acontecer. Não, jamais eu esperava que eu recebia essa quantia ontem. Eu fiquei assim até só agradecer a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. É facilidade? Existem lutas? A senhora enfrentou lutas essa semana? Eu enfrentei muita luta, muita luta. Foi 2 noites sem dormir mesmo, para conseguir, então,
vencer aquilo que Deus queria me dar. Como é que é o seu nome? Priscila. Priscila, conta o que aconteceu. Bom, pastor, segunda-feira eu vim aqui à frente e o pastor falou, quem tem uma causa na justiça, levante a sua mão. Eu levantei a minha mão e disse para Deus, Deus, eu não tenho uma causa na justiça. Daí a voz saiu do altar e disse assim, teu cunhado. Daí eu comecei a orar por ele. Comecei a clamar que ele tem uma causa muito grande na justiça. Comecei a orar. Quando eu saí daqui da igreja, eu falei com eles lá em casa e contei o que tinha acontecido aqui no altar. Isso na segunda, né? Chegou na quarta-feira, o advogado dele liga e disse para o meu cunhado, a tua causa você ganhou, já saiu. Só que tu tens duas escolhas, ganhar os 70% agora em mãos, que está na tua conta, ou esperar 100% daqui 6 meses que tu vai ganhar os 100%. Ele disse, não, eu vou esperar os 100%. Eu falei com ele, daí na outra semana falei com ele, eu perguntei, Cristian, a tua causa estava há quanto tempo? Ele disse, 2 anos. Eu disse, meu Deus, em 2 dias, Deus fez acontecer. Bem forte para o nosso Deus. Hoje é a segunda-feira da reviravolta. Você quer, meu amigo e minha amiga, de fato, uma transformação por não aguentar mais continuar vivendo nesta situação? Preste atenção. Você não pode deixar mais uma semana passar, mais uma segunda-feira ir embora e depois se arrepender dizendo, poxa vida, eu poderia ter dado ouvidos ao que eu assisti na programação, mas deixei passar essa oportunidade de ir até lá. Faça como centenas de pessoas que a cada segunda-feira passam aqui pela catedral, recebem a direção e quando colocam em prática, alcançam resultados como os que você assistiu aqui hoje no nosso programa. Eu tenho certeza que através de uma aliança com Deus, sua vida também vai mudar. Os horários, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder no Pacto com Deus ao cair da tarde e o principal horário, 19h30, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. Você tem a oportunidade de vir e sair daqui com uma nova história. Nós te aguardamos até logo mais. Que Deus abençoe a vida de todos e até o próximo programa.